Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos explorar um dos livros mais ricos e poderosos da Bíblia, Provérbios. Ele é cheio de sabedoria e lições práticas que podem transformar nossa vida. No vídeo de hoje, vamos aprender 20 lições valiosas que podemos aplicar no nosso dia a dia para viver com mais sabedoria, paz e propósito. Fique com a gente até o final e vamos juntos descobrir como essas lições podem fazer toda a diferença na nossa vida. Primeira lição: a verdadeira riqueza além das aparências. O versículo Provérbios 13:7 que diz: alguns fingem que são ricos e nada têm, outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Nos fala sobre as aparências e o que realmente está por trás delas. Na primeira parte, ele alerta para aquelas pessoas que tentam parecer ricas, mas, na verdade, não têm nada. Elas podem gastar muito ou fazer de tudo para mostrar uma vida cheia de luxo, mas, no fundo, estão vazias financeiramente e até emocionalmente. Já na segunda parte, ele fala sobre as pessoas que aparentam ser simples ou até pobres, mas, na verdade, possuem uma grande riqueza, seja em bens materiais, sabedoria ou caráter. Elas não têm a necessidade de mostrar nada, mas possuem algo de muito valor. A mensagem é clara. A verdadeira riqueza não está no que podemos ver ou no que alguém tenta mostrar, mas no que está dentro de cada um de nós. Não devemos ser enganados pelas aparências e devemos aprender a valorizar o que é genuíno, como a sabedoria, o caráter e a paz de espírito. A lição nos convida a parar de julgar pelas primeiras impressões e a perceber que a verdadeira riqueza vai além do superficial. Segunda lição: o impacto das amizades em nossa vida. Provérbios 12:26 diz assim: o homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Esse versículo mostra que o justo não se relaciona de qualquer jeito. Ele pensa antes de se conectar. Ele analisa, ele ora, ele observa o fruto da vida da pessoa, porque ele sabe que a amizade não é só companhia, é influência, e quem caminha com a gente semeia na nossa vida. O ímpio vai se perdendo porque não presta atenção no caminho, nem nas companhias. Ele se junta com qualquer um, segue qualquer conselho, entra por qualquer porta e, no fim, se perde. Esse versículo nos convida a sermos vigilantes e a refletirmos sobre as amizades que cultivamos. Não é uma questão de julgar os outros, mas de sermos sábios na escolha das pessoas com quem nos relacionamos. Afinal, as amizades que fazemos hoje podem ter um grande impacto no caminho que vamos trilhar no futuro. Por isso, a lição é clara. Cuide das suas amizades, pois elas influenciam profundamente sua vida e o destino que você escolhe seguir. Terceira lição: esperança e realização. Provérbios 13:12 diz: a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Esse versículo fala sobre como a esperança afeta o nosso coração. Quando a gente tem algo que espera muito, um sonho ou uma meta, mas demora demais para acontecer, isso pode nos deixar tristes e até desanimados. O versículo diz que a esperança que demora muito faz o coração ficar doente, ou seja, ficamos frustrados e sem ânimo. Mas quando finalmente conseguimos alcançar o que esperávamos, o versículo diz que é como uma árvore de vida. Isso quer dizer que a realização do nosso desejo traz muita alegria e nos dá uma sensação boa de renovação e felicidade. Em resumo,
O versículo ensina que, embora a espera possa nos deixar tristes e até sem ânimo, a realização de nossos desejos traz uma alegria transformadora, como se renovássemos nossas forças e nossa esperança. A lição é: a jornada pode ser difícil, mas quando o objetivo é alcançado, a recompensa é cheia de vida e felicidade. Quarta lição: o riso que esconde a tristeza. Provérbios 14:13 diz: até no riso o coração pode estar triste e a alegria pode acabar em dor. Esse versículo nos ensina que, embora uma pessoa possa estar sorrindo e aparentando estar feliz por fora, dentro dela pode haver tristeza e dor. A alegria exterior não garante que a pessoa esteja bem por dentro. Muitas vezes, as pessoas escondem suas emoções, suas dores e preocupações. E isso pode ser um reflexo do que realmente está acontecendo em seus corações. A lição aqui é sobre a profundidade das emoções. Nem sempre aquilo que vemos por fora reflete o que está acontecendo por dentro. Podemos aprender a ser mais empáticos com os outros, pois nem sempre a felicidade externa significa que a pessoa está bem internamente. Em resumo, o versículo nos lembra de que, embora o riso seja uma expressão externa de alegria, ele não é garantia de que a pessoa está bem por dentro. O verdadeiro bem-estar vem de dentro, da paz interior e da cura emocional que podemos buscar em nossas vidas. Quinta lição: a fonte de vida e proteção. Provérbios 14:27 diz: o temor do Senhor é fonte de vida e traz consigo a proteção contra os laços da morte. Esse versículo nos ensina que o temor do Senhor, ou seja, o respeito e a reverência a Deus, é uma fonte de vida. Quando temos um relacionamento respeitoso com Deus, isso traz para a nossa vida sabedoria, paz e orientação. Esse temor não é medo, mas sim uma atitude de reverência e confiança em Deus, buscando viver de acordo com seus ensinamentos. Além disso, o versículo diz que o temor do Senhor protege contra os laços da morte, ou seja, nos guarda de caminhos destrutivos e nos ajuda a evitar situações que possam nos levar à perda, ao sofrimento e à destruição. Ele nos direciona para um caminho de vida verdadeira. A lição aqui é muito clara. Respeitar a Deus e viver com reverência a seus princípios traz proteção, direção e uma vida plena. Ao confiar em Deus, encontramos não apenas sabedoria para lidar com os desafios, mas também uma guarda divina contra os perigos e as tentações que podem surgir em nosso caminho. O temor do Senhor é, portanto, uma fonte de sabedoria e proteção que nos permite viver de forma mais segura, plena e em harmonia com o plano de Deus para nossas vidas. Sexta lição: a alegria que fortalece. Provérbios 15:30 diz: a luz dos olhos alegra o coração e boas novas fortalecem os ossos. O versículo mostra que a luz dos olhos alegra o coração. Isso quer dizer que quando vemos algo bom ou algo que nos faz feliz, isso faz nosso coração se encher de alegria. Pode ser algo simples, como ver um sorriso ou receber uma boa notícia. Tudo isso traz uma sensação boa que nos alegra por dentro. Já quando o versículo fala que boas novas fortalecem os ossos, ele está dizendo que ouvir algo positivo ou uma boa notícia não só nos deixa felizes, mas também nos dá forças para seguir em frente. Quando estamos rodeados de boas notícias e palavras de encorajamento, isso nos ajuda a enfrentar a vida com mais ânimo. Em resumo, o versículo nos lembra que o que vemos e ouvimos tem um grande impacto no nosso bem-estar, tanto emocional quanto físico. Quando estamos rodeados de coisas boas e positivas, isso fortalece nosso coração e nossa vida como um todo. Sétima lição:
a felicidade de confiar em Deus. Provérbios 16:20 diz: quem atenta para a palavra encontrará o bem, e o que confia no Senhor será feliz. O versículo mostra que quem atenta para a palavra encontrará o bem. Isso quer dizer que, quando prestamos atenção no que Deus nos ensina, quando buscamos entender sua palavra e seguimos seus caminhos, encontramos coisas boas para a nossa vida. Isso traz sabedoria e nos direciona para o melhor. E a segunda parte do versículo, quem confia no Senhor será feliz. É um lembrete de que quando colocamos nossa confiança em Deus, entregamos nossas preocupações a Ele, encontramos uma felicidade verdadeira. Não é uma felicidade que vem das circunstâncias, mas uma paz que vem da confiança em Deus, sabendo que Ele cuida de nós. Em resumo, o versículo nos ensina que ao ouvir a palavra de Deus e confiar nele, encontramos o bem e a verdadeira felicidade. Oitava lição: o perigo de agir sem sabedoria. Provérbios 17:12 faz uma comparação bem forte. Ele diz que é melhor encontrar uma ursa que foi separada dos filhotes do que encontrar um tolo em sua tolice. Isso quer dizer que, assim como é muito perigoso se deparar com uma ursa brava, é ainda mais perigoso lidar com alguém que insiste em fazer as coisas de maneira errada e não aprende com os erros. Uma pessoa tola que não escuta conselhos e sempre escolhe o caminho da imprudência pode acabar causando muitos problemas, tanto para ela quanto para os outros ao redor. O versículo nos alerta que a tolice é muito perigosa, mais até do que certas situações complicadas da vida. A lição aqui é que a sabedoria é fundamental e devemos evitar agir de forma impulsiva ou ignorante, sem pensar nas consequências. Nona lição: ouça os dois lados da história. Provérbios 18:17 diz: o primeiro a apresentar sua causa parece ter razão, até que o outro venha e o questione. Esse versículo nos ensina sobre como é fácil achar que alguém está certo só porque foi a primeira pessoa a falar. O versículo diz que o primeiro a apresentar sua causa parece ter razão, ou seja, quando alguém começa a contar sua versão da história, a gente tende a acreditar que ela está certa. Mas até que o outro venha e o questione, ou seja, quando ouvimos o outro lado da história, percebemos que pode haver mais coisas envolvidas, e a situação pode ser bem diferente do que parecia no começo. A lição é que não devemos julgar ou tomar partido de imediato. Precisamos ouvir os dois lados da história e entender melhor a situação antes de formar uma opinião. 10ª lição: amizades de interesse. Provérbios 19:4 diz: os bens atraem muitos amigos, mas o pobre é separado até de seu amigo. Esse versículo nos ensina sobre como as pessoas muitas vezes se aproximam de nós por interesse. Ele diz que os bens atraem muitos amigos. Ou seja, quando alguém tem dinheiro, riquezas ou uma boa posição, as pessoas costumam se aproximar, porque querem tirar vantagem disso. Mas o versículo também diz que o pobre é separado até de seu amigo. Isso significa que quando a pessoa perde sua riqueza ou enfrenta dificuldades, muitos desses amigos desaparecem. Muitas vezes, os amigos estão mais interessados no que a pessoa pode oferecer do que no relacionamento verdadeiro. A lição aqui é que as amizades verdadeiras não devem ser baseadas em bens materiais, mas em lealdade e apoio verdadeiro. Amigos de verdade são aqueles que ficam ao nosso lado, não importa o que tenhamos ou não. 11ª, o perigo da fofoca. Provérbios 18:8 diz que as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. O versículo mostra que as palavras de quem calunia ou fofoca
podem parecer interessantes e atraentes, como se fossem um petisco delicioso. Isso acontece porque muitas vezes as pessoas se sentem curiosas em saber algo ruim sobre os outros, mesmo que seja mentira ou algo injusto. Mas o versículo também diz que essas palavras entram fundo em nós, ou seja, elas acabam afetando nosso coração e nossa mente de maneira negativa. Quando ouvimos fofocas, podemos mudar nossa opinião sobre as pessoas, criando injustiças e preconceitos. A lição aqui é que mesmo que fofocar ou ouvir fofoca pareça algo divertido ou inofensivo, ela pode causar muitos danos. Devemos evitar esse tipo de conversa, porque no final só traz mal para todos envolvidos. 12ª, a lealdade rara. Provérbios 20:6 diz: muitos se proclamam amigos leais, mas um homem fiel, quem o pode encontrar? Esse versículo nos faz refletir sobre a verdadeira lealdade nas amizades e como, infelizmente, ela é uma qualidade rara. O versículo nos lembra de que muitas pessoas afirmam ser grandes amigas e leais, mas quando as dificuldades surgem, a verdadeira lealdade pode se mostrar escassa. É fácil ser amigo quando tudo vai bem, mas um verdadeiro amigo se revela nos momentos difíceis, quando há desafios, sofrimento ou quando não há mais benefícios a serem colhidos da amizade. A lição aqui é clara. Amizades sinceras e leais são raras e preciosas. Muitas vezes, as palavras são ditas com facilidade, mas a ação é o que realmente define uma amizade verdadeira. Portanto, devemos valorizar e cultivar amizades que realmente demonstram fidelidade e lealdade. E, ao mesmo tempo, ser um amigo fiel, pois esse tipo de amizade é um tesouro raro e precioso. 13ª, o preço da mentira. Provérbios 20:17. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Esse versículo fala que no começo, quando a gente mente ou faz algo errado, parece até fácil e até gostoso, como um pão suave, algo que dá prazer imediato. A pessoa até sente que está se saindo bem, como se tivesse ganhado alguma coisa de forma fácil. Mas o versículo também avisa que depois as mentiras sempre trazem consequências ruins. É como se, depois de comer esse pão suave, a pessoa sentisse sua boca cheia de pedrinhas de areia. Ou seja, aquilo que parecia bom no começo, depois vira desconforto e dificuldade. A lição aqui é que mesmo que a mentira pareça uma solução fácil, ela vai acabar trazendo problemas. A melhor coisa sempre é ser honesto, porque no final, a verdade traz paz e satisfação, enquanto a mentira só traz complicações. 14ª, Deus guia nossos passos. Provérbios 20:24 diz: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Esse versículo nos lembra que Deus é quem guia nossos passos. Às vezes, a gente planeja as coisas e pensa que está no controle, mas, na verdade, é Deus quem nos direciona. Ele tem um plano para cada um de nós, mesmo quando a gente não entende tudo. O versículo ainda questiona: como podemos entender totalmente o nosso caminho? Isso nos mostra que, muitas vezes, não conseguimos ver ou entender tudo o que está acontecendo na nossa vida, mas devemos confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. A mensagem aqui é que devemos confiar em Deus, mesmo quando não sabemos onde exatamente Ele está nos levando. Ele tem um propósito para tudo e está no controle, mesmo nos momentos em que não compreendemos o caminho. 15ª, a arte de falar menos e viver melhor. Provérbios 21:23 diz: quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Esse versículo fala sobre o poder que nossas palavras têm,
Quando sabemos controlar o que falamos, evitamos muitos problemas. Se falamos sem pensar, podemos causar conflitos e angústias para nós mesmos e para os outros. Mas, se pensarmos antes de falar, conseguimos evitar essas dificuldades e manter nossa paz. A lição aqui é clara. Ao guardar a boca e ser cuidadoso com as palavras, protegemos nossa alma das angústias que surgem quando não pensamos antes de agir. Falar com sabedoria e equilíbrio pode nos poupar de desgastes emocionais, mal-entendidos e arrependimentos. A arte de falar menos é muitas vezes a chave para viver melhor, mais leve e em paz. 16ª. O custo dos prazeres excessivos. Provérbios 21:17 diz: Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite nunca se enriquecerá. Este versículo fala sobre como o amor excessivo aos prazeres pode prejudicar a vida financeira e a estabilidade de uma pessoa. Ele nos ensina que, se uma pessoa vive buscando prazeres momentâneos, como festas, bebida ou luxo, isso pode acabar levando à falta de recursos e descontrole financeiro. Em outras palavras, quem vive para se divertir o tempo todo pode perder o foco no que é importante, como trabalhar, planejar e poupar. Quando o versículo fala de vinho e azeite, ele está dizendo que, mesmo que essas coisas sejam boas e prazerosas em si, o desejo descontrolado por elas pode tirar nossa energia e nossas finanças. O vinho simboliza a busca por prazer imediato, enquanto o azeite, no contexto de luxo e conforto, representa a tentação de viver uma vida sem preocupações. A lição é sobre moderação. Aproveitar os bons momentos é válido, mas precisamos manter o equilíbrio e não deixar que o desejo por prazer nos desvie dos nossos objetivos e responsabilidades. A verdadeira riqueza vem de escolhas sábias e de um estilo de vida focado em estabilidade e propósito. 17ª. Observe e seja discreto em situações cruciais. O versículo: quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. Provérbios 23:1. Nos ensina a prestar atenção no contexto e nas pessoas ao nosso redor, especialmente em situações importantes, como reuniões com pessoas influentes ou de autoridade. Em momentos como esses, é essencial estar atento e consciente de como agir e como nossas atitudes podem ser observadas. O versículo nos lembra que, quando estamos diante de alguém com poder ou status, devemos ser discretos, respeitosos e estratégicos nas nossas ações, palavras e comportamentos. Esses momentos são oportunidades para demonstrar sabedoria, controle e discernimento, porque as nossas atitudes podem deixar uma impressão duradoura. Em resumo, o versículo sugere que, ao interagir com pessoas de destaque, é fundamental observar com atenção o que está acontecendo, para agir de maneira cuidadosa e respeitosa. 18ª. Nada se esconde de Deus. Provérbios 24:10-2 diz: Se disseres, eis que não sabemos disto, não o dirás àquele que pesa os corações, e não o saberá aquele que vela por tua alma, e não restituirá a cada um segundo as suas obras. Esse versículo nos ensina que não podemos enganar a Deus. Às vezes podemos tentar justificar nossas ações dizendo que não sabíamos ou que não entendemos. Mas a verdade é que Deus conhece nossos corações. Ele sabe o que realmente estamos pensando e o que está em nossas intenções. Deus é aquele que vê além das aparências. Mesmo que a gente tente esconder algo ou dar desculpas, Ele sabe de tudo. E no fim das contas, Ele vai nos dar aquilo que merecemos, de acordo com o que fizemos, porque Ele é justo. A lição aqui é que não há como fugir da responsabilidade.
Deus vê tudo o que fazemos e não se engana. Portanto, é importante agir com honestidade e sabedoria, porque nossas ações têm consequências. 19ª, resolvendo conflitos com sabedoria. Provérbios 25:9 diz: procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Esse versículo nos ensina a lidar com os problemas de forma direta e honesta. Quando tivermos algo a reclamar ou resolver com alguém, o melhor é falar diretamente com a pessoa envolvida. Não adianta ficar falando com outros ou espalhando o problema. Isso só vai agravar a situação e causar mais confusão. E também, se alguém confiou em você e compartilhou algo em segredo, não saia contando. Respeitar o segredo de outra pessoa é uma forma de preservar a confiança. Quando você mantém a confiança, a relação se fortalece. A lição aqui é simples: seja direto e honesto. Resolva os problemas com quem está envolvido e preserve a confiança. Isso traz mais paz e entendimento nas relações. 20ª lição: cuidado com as palavras vazias. Provérbios 26:24 diz: quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Aqui o versículo nos ensina que algumas pessoas podem disfarçar seus sentimentos negativos, como o ódio, com palavras suaves ou gentis. Elas podem falar bem de você ou agir como se fossem suas amigas, mas na verdade, o que elas sentem no coração é bem diferente. O que o versículo está dizendo é que muitas vezes as palavras não revelam a verdadeira intenção de alguém. Alguém pode falar de maneira educada, mas no fundo estar escondendo um sentimento de raiva, inveja ou falsidade. Isso é um alerta para não confiar cegamente nas palavras das pessoas. Às vezes, as ações falam mais alto do que as palavras. Então, é importante estar atento ao comportamento das pessoas e ao que elas realmente fazem, porque o que está no coração sempre acaba aparecendo. Essas foram as 20 lições que aprendemos hoje com o livro de Provérbios. Como você pode ver, a sabedoria é fundamental para nos guiar em todas as áreas da nossa vida, desde nossos relacionamentos até as escolhas diárias que fazemos. Ao aplicarmos esses ensinamentos, podemos viver de forma mais plena e equilibrada. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com quem também precisa dessas lições. E claro, inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo e que a sabedoria de Deus continue a guiar o seu caminho.